Estamos conectados. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Pensa rápido. Vai? Alcança o microfone ali para ela, por favor. Não, pode levar, porque o cabo é bem grande. Então, nesse momento, nos conectamos com os nossos mentores, com os nossos guias de luz que estão aqui assistindo este trabalho, nos amparando, e pedimos proteção, luz, discernimento e esclarecimento. Que toda essa falange de irmãos que estão aqui presentes, da Casa nos Caminhos de Jesus e tantos outros, nos acompanhem nessa noite de muito saber. Que assim seja. Assim seja. Então, hoje nós vamos começar o nosso estudo propriamente dito, que começa no Livro dos Espíritos, na introdução, certo? No item 1. Aí eu vou pedir para o Vilmar agora liberar para que eu possa compartilhar a tela. Você está conseguindo aí? Ok. Ok. Já está aparecendo para vocês? Perfeito. Está aparecendo aqui. Tá. Então, vamos lá. Oi? Alguém? Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Se puder fechar, por favor, que assim não fica outro som nos atrapalhando, né? Dando interferência para que todos possam acompanhar. Então, nós vamos acompanhar aqui. O Livro dos Espíritos, aqui nós temos a edição francesa, tá? Do original. Quem estiver acompanhando em algum livro físico, não tem problema, algumas palavras pode diferenciar de acordo com a edição, né, com a tradução, mas nada que chegue a alterar ou comprometer a essência do conteúdo. Se for muito diferente, pode interromper e perguntar, tá? Se alguém tiver dúvida. Não tem problema nenhum. Então, começa assim. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. O que é anfibologia? É o conceito duplo, uma duplicidade de sentido para uma mesma palavra, tá? Não a questão de um pleonasmo vicioso, não é isso. Não é diferente de dizer assim, subir para cima, entrei para dentro, não. Mas, como dizia, por exemplo, Aristóteles, costumava observar isso, ele dizia, quando se referia assim, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Às vezes, as mesmas palavras podem se referir a um mesmo conceito, a uma mesma existência, um mesmo fato, tá? Neste sentido aqui, que Kardec traz essa palavra de anfibologia. Acredito que nas edições mais modernas nem tem esse termo, já tenha sido trocado por outro, né? Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Então, vamos fazer um ponto aqui. Por exemplo, as religiões cristãs, como o católico, certo?
Ele acredita na alma. Ele acredita que nós morremos, acontece a morte do corpo e a alma segue adiante. Mas eles não acreditam na reencarnação. Não acreditam na causa, no efeito. Eles acreditam que, após a morte, a alma tem duas condições apenas: ou vai para o céu, ou vai para o inferno, né? Então, começa-se aí a tentar raciocinar. Por que teríamos apenas duas opções? E as crianças? E aquelas que nascem, ou seja, nascem mortos, né, como se diz. Que opção teriam? O que teriam feito de mal? Porque eles consideravam que se não fosse batizado, iria para o inferno. Ou, no máximo, para o purgatório, né? Então, começou a se questionar isso, e a igreja não dava essas respostas. Por quê? Porque eles retiraram a questão da reencarnação dos capítulos dos evangelhos, né? Então, a espiritualista porque acredita na eternidade da alma. Tá? Então, aí nós temos, dentre as religiões cristãs, o espiritualista umbandista, o espiritualista católico, o espiritualista evangélico e o espiritualista espírita. Né? Mas por que o umbandista acredita na reencarnação? Mas ele traz práticas, tá? Rituais que o espiritismo, apresentado pelos espíritos, não coloca como necessário para se entender tudo isso. Tá? Não condena. Então, vamos deixar bem claro aqui, jamais o espiritismo condena qualquer outra prática religiosa, ele é aberto a todos, apenas ele não traz essas práticas para dentro do seu conceito, né? Das suas regras, tá? Então, vamos lá, alguém aí no online, alguma pergunta, alguma colocação? Não? Tá tranquilo? Quem quiser é só interromper, tá bom? Uma pergunta. Então, o espiritualismo, o termo espiritualismo, ele faz referência a tudo que excede o materialismo. Exatamente, a tudo que excede o materialismo. Tá? Ele deixa bem claro aqui, ó, com efeito, o espiritualismo é o oposto ao materialismo. Tá? Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Ou seja, ele acredita, mas ele acha que depois que o corpo morreu, a alma, digamos assim, segue, né? O espírito segue, mas ele não se comunica mais, ele fica lá deitado em berço esplêndido, né? Sem nenhuma atividade, como se costuma dizer, descansou. Né? Então, a gente usa muito esse termo, né? Agora está numa situação melhor, está do lado de Deus, está do lado de Jesus, né? Descansou. E aí nós temos essa necessidade de transformar, muitas vezes, a morte dos nossos entes queridos, o desencarne para nós, num nível um pouquinho mais elevado, né? A gente acha que tudo ficou por aqui. E nós, espíritas, sabemos que não é assim, né? Que a gente chega do outro lado com os mesmos hábitos, os mesmos vícios, prestando contas para a nossa consciência de tudo aquilo que nós fazíamos aqui, né? Nos afinizando da mesma forma que nós nos afinizamos aqui quando encarnados, tá? Até mesmo quando nós estamos aqui nesse plano. Repete para o pessoal da sala ouvir. Até mesmo enquanto nós estamos aqui nesse plano, não necessariamente a gente acredita que precisa estar desencarnado para estar em outro plano, porque quando a gente está dormindo, o nosso espírito se liberta, né? Sim. Isso para nós que somos adeptos e acreditamos no espiritismo que nos dá essa visão, né? Mas nem todo espiritualista
acredita dessa forma, tem essa visão, tá? Alguém na sala? Tá tranquilo aí? Então tá bom. Então vamos lá. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, para dar essa diferença, né? Cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, apresenta a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, acessível, né, a todos, deixando o vocábulo espiritualismo a acepção de que lhe é próprio. Então, não há confusão. O espiritismo tem um pouquinho de diferença do espiritualismo, tá? Um pouquinho entre aspas, né? Tem uma boa diferença, mas nós só vamos entender isso quando nós começarmos a desenvolver o estudo daqui do porquê que Kardec traz esse tema através dos espíritos, tá? Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com o mundo invisível. Então, ou seja, nós estamos ali em contato diariamente, né? Então, hoje, Paulo já dizia, né? Há uma nuvem de testemunhas que nos cerca. Então, às vezes, essas testemunhas, elas estão ali nos influenciando de forma boa, de forma ruim, sempre vai depender do sentimento que nós alimentamos, né? Então, vamos lá. Como a especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, de forma geral. Por quê? Porque ela acredita naquilo que o espiritualista acredita também, só que com uma forma mais ampla, né? Com uma fé mais raciocinada. Ele acredita no ir e vir, nas comunicações, nas influências, né? Nessa interlocução, interdependência nossa com o mundo espiritual. Afinal, na verdade, nós viemos de lá para cá. E muitos acreditam que a coisa vai daqui para lá, né? E não é assim, até mesmo os nossos efeitos materiais, as nossas descobertas, os nossos talentos. Por que às vezes a gente olha uma criança de 5, 6 anos que ainda nem aprendeu a ler e senta num piano e toca maravilhosamente bem? Isso são lembranças reencarnatórias, né? São recordações. Aí eu tenho tanta afinidade com a matemática, com a engenharia, e vou lá, me dedico, estudo e realizo grandes projetos para a sociedade. Eu descobri isso tudo aqui sozinho? Não, eu fui sendo estimulada para que essa inteligência de vários e vários processos reencarnatórios fosse despertado em mim ao ponto de eu concluir um trabalho no qual eu me comprometi. A gente pode fugir disso? Pode, porque nós temos o livre-arbítrio. Ou como eu também posso pegar toda essa inteligência e desviar para um caminho que não é muito bom. Então, nós vamos encontrar aí os grandes estrategistas, não? Manipulando o ser humano para que as guerras acontecessem, certo? Então, nós temos exemplos há séculos e séculos, não é de hoje, né? Temos a questão da bomba atômica, temos tudo isso da inteligência mal usada, né? A própria mediunidade. Se nós não estamos comprometidos com o Cristo, o que acaba acontecendo? Nós vamos achar um jeitinho de ganhar dinheiro com isso. Então, isso é um desvio daquilo que foi colocado no nosso caminho para a caridade, para o bem de todos, e principalmente dessa intercomunicação, né, com o invisível. Foi um dos problemas de Allan Kardec com o Rostam, porque quando havia ali uma discussão que Rostam queria ganhar dinheiro em cima da revelação dos espíritos, por isso que eles acabam se separando e Rostam lança sozinho os 4 evangelhos, né, que até bem pouco tempo era mantido pela Federação Espírita Brasileira, inclusive. Foi uma luta para que a FEB retirasse esses 4 evangelhos.
que vão totalmente ao contrário daquilo que Kardec pregava, né? Como caridade, como fraternidade, solidariedade e a mediunidade, como um conceito de que aquilo que de graça recebemos, de graça nós doamos, né? Eu tenho uma dúvida. Venha! Peraí, Ah, deixa eu abrir aqui para o pessoal escutar a tua dúvida. Pode falar. a dúvida que eu tenho, a gente estava falando agora sobre essa questão das memórias reencarnatórias, né? Isso explica, talvez, por que a gente tenha mais facilidade para aprender algumas coisas do que outras. Às vezes, eu tenho a impressão de que, às vezes, algumas coisas que eu faço, eu tenho muito mais facilidade do que as outras, como se eu já soubesse aquilo e eu estivesse apenas me relembrando, sabe? Sim, isso explica sim. São as nossas afinidades. Então, às vezes, nós costumamos não entender dessa forma. Claro que o que também está relacionado aí com a nossa dedicação ao estudo para desenvolver aquela habilidade. Não basta eu apenas saber assim, não, eu sou espírita e agora eu entendo que eu venho de outros processos reencarnatórios e quem sabe, né, na outra vida eu fui um excelente médico e eu não preciso nem entrar para a faculdade, agora a espiritualidade vai começar a me mostrar como é que faz, como é que não faz. Não, nós temos que fazer a nossa parte, estudar. Então, por isso que Kardec diz, espíritas, amai-vos, em primeiro lugar, e instruí-vos. E muitos entendem esse instruí-vos com apenas a doutrina espírita, ler apenas as obras espíritas, e não é isso. É instruí-vos de forma geral, porque a cultura que nós adquirimos, ela permanece conosco para todas as nossas existências. Então, Helena, isso realmente é verdade. Tu traz essa afinidade, tu tem facilidade, porque tu olha para aquela questão e pensa assim, nossa, parece que eu já vi, e já viste isso. Como outras vezes nós vamos olhar para uma determinada matéria e vamos sentir uma extrema dificuldade com aquilo. Por quê? Porque nós não temos noção, nós não simpatizamos com aquilo já por vários e vários processos e continuamos rejeitando, até que uma hora nós vamos aprender. Porque para a evolução do espírito, nós vamos ter que passar por todas as faculdades, todas, da cultura, da área da tecnologia, da área da biologia, da zoologia, da botânica, das artes, do cinema, da literatura, da música, nós vamos passar por todos. Não é por nada que Jesus é o governador do nosso planeta. Deus não entregaria alguém para organizar um planeta se ele não tivesse conhecimento de todas as ciências, né? Então, como ele é o nosso modelo e guia, e o nosso objetivo de alcance, para chegar ao nível dele, nós precisamos estudar. Não apenas sermos bonzinhos, nem só caridosos. Então, a gente tem que estudar. Ficou claro, Helena? Ficou muito claro. Inclusive, respondeu outras perguntas que eu já estava me fazendo também. Obrigada, viu? Merece, não por isso. Sempre quiser, é só interromper aqui. Mais alguém? Então, vamos lá. Aqui nós terminamos esse item 7, né? Com a especialidade, o livro dos espíritos contém a doutrina espírita como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma das cujas fases apresenta. Essa razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então, como filosofia espiritualista, como religião espírita e como ciência, vai abranger todo o estudo e o processo da curiosidade, que foi o que despertou em Kardec o interesse pela doutrina espírita. Agora nós vamos entrar, lembra semana passada que eu falei na questão da palavra alma e espírito? Então agora você se acomode, porque ele vai dar uma aula agora para nós sobre ele, não sou eu, sobre a palavra alma, tá? Então ele diz assim, ó, a outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam. Né? Lembra que eu comentei com vocês que eles disseram assim, o nome que vocês vão usar é problema de nomenclatura, é com vocês. Tá? Se entendam por constituir um dos fechos de abóbada de toda doutrina moral
e ser objeto de inúmeras controvérsias, à míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Então, para eles, já existe uma língua perfeita que nós desconhecemos aqui, né? Então, se nós pararmos para pensar, aqui onde nós encontramos o nosso lar, aqui no Umbral, em tecnologia, eles já estão há 100 anos na nossa frente. Então, em termos de comunicação também, né? Hoje aqui, nós estamos vendo o pessoal descobrir aí carros voadores, né? No nosso lar, isso já tem para mais de 100 anos. Então, por isso que se diz que o conhecimento vem de lá para cá, né? Então, quando a gente é estimulado a isso, a gente já sabe que já existe no mundo espiritual. Segundo uns, a alma é um princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro, segundo uns, certo? Neste sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite. Não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não a causa. E nós sabemos que é o contrário, né? Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes. Voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Então, aqui ficou claro, para uns, a alma termina ali, é como um instrumento que quebra, o som não existe mais. Para outros, seria a centelha de um único ser, né? Muitos dizem isso, né? A centelha de Deus, centelha divina, e que a hora que nós morrêssemos, essa centelha voltaria para Deus, ou seja, nós simplesmente não existiríamos, não teríamos individualidade. Certo? Voltou lá, acoplou e acabou o assunto. E a gente sabe que também não é assim, né? Essa opinião difere da precedente em que, nesta hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada subsistisse, porquanto destituídos de individualidade, como expliquei agora, ou seja, morreu, voltou para lá, né? Não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo, né? Aquela ideia de que nós somos todos partes de Deus, criado à imagem e semelhança, aquela ideia de um Deus que se reparte em fragmentos, tem a vida termina e volta-se todos para este mesmo Deus e termina aí, né? Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral. Aí já temos uma terceira opinião, né? Distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino, entre todos os povos, quaisquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, como a primeira, é a dos
espiritualistas. Ou seja, aí, em função disso, os espíritos vão explicando a Kardec como que se chega, né? No espiritismo, como que se chega àquela ideia de que Deus nos cria a todos de forma simples, ignorantes, com as mesmas possibilidades, não há privilégios para ninguém, a caminhada quem faz somos nós, ninguém caminha por nós, né? Uns caminham mais rápido, outros vão tentando buscar atalhos e nesses atalhos acabam se perdendo, né? Então, esta ideia de que a alma é causa e não efeito. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas 3 aplicações do termo alma correspondem às 3 ideias distintas, elas se encaixam nas 3, que demandariam para serem expressas 3 vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um do seu ponto de vista pode, com razão, defini-la como faz. Tá? Os 3 conceitos usam a palavra alma, mas cada um entende de uma forma diferente, conforme as suas convicções até mesmo, né? A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mistério é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-la na acepção vulgar e, por isso, chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Bom, para o Espiritismo, alma é isso, ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das 2 outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos, primeiro, princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte donde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar, né? Nós sabemos disso. O princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não retrata a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ela reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso e todos os outros tipos de fluidos que nós conhecemos, né? Seja como for, dizem os espíritos a Kardec, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias
de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e do pensamento, há uma dotada também de senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras. Alguém sabe qual é? A espécie humana. Tá? Então, essa é a nossa diferença. Não é nem só a questão da inteligência, mas o senso moral, né, que nós trazemos através das nossas diversas reencarnações. Não é algo que lá no homem pré-histórico já existe. Não. Então, o livre-arbítrio no homem pré-histórico, ele é diferente do nosso, pela questão moral que ele não conhecia. Ele agia pelo instinto, foi o primeiro a se desenvolver nele. Então, a necessidade da sobrevivência. Aí, pela observação, o que acontece? Ele passa a descobrir outras tribos. Então, ele começa a observar que os outros daquelas tribos também têm as mesmas necessidades que ele. E ele começa a raciocinar, né? Não, mas eu tenho que sobreviver, então, que vença o melhor. Ah, mas a gente pode dividir. Então, ele já começa a pensar um pouquinho diferente. Aí vamos reencarnando, né? Vamos reencarnando. A lei do olho por olho, dente por dente, começa também a deixar de existir. Então, o nosso livre-arbítrio vai sendo ampliado, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa moral, a nossa responsabilidade, a nossa inteligência. Em contrapartida, também aumenta a nossa responsabilidade. Então, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado, né? Então, é a coisa mais ou menos assim, né? Deus nos dá toda a liberdade, mas não esquece que quem colhe banana, quem planta banana vai colher banana, não tem outra alternativa, né? Então, essa diferença que a gente tem que prestar atenção, né? Que o livre-arbítrio ele não nos pertenceu totalmente e ainda não nos pertence, obviamente, desde o começo da nossa criação, né? Nós vamos tomando de direito conforme as nossas obras, tá? Alguém na sala? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto. Aqui, então, dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa opinião. É um proteu. O que é um proteu, né? Aquele deus grego que, dependendo da necessidade, ele tomava formas diferentes para dar uma escapada, né? Uma fugida daqueles que queriam que ele revelasse coisas do futuro para as pessoas. Então, ele tomava formas variadas, né? Então, é o que ele diz aqui, é um proteu, que cada um ajeita seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis, não, alma é isso, não, alma é aquilo, né? Então, para ele, para os espíritos aqui, olha, vocês que se entendem. Evitar-se igualmente confusão, embora usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado, ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria, então, um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo como os gases, por exemplo, que se distingue adiantando-se ao termo genérico. As palavras hidrogênio, oxigênio e azoto nos mostram exatamente o que é cada um na sua individualidade, né? Se nós dissermos assim os gases, nós estamos nos referindo a todos. Então, seria uma forma genérica, né?
Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse melhor, a alma vital da vida material, a alma intelectual do princípio da inteligência e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. Isso os espíritos nos dizendo, né? Eles querem ser entendidos, então vamos deixar cada um no seu quadrado. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais, homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. E a alma espírita somente ao homem. Tá? Ah, mas os animais têm inteligência? O que vocês acham? Tem, né? Mas não tem moral. Né? Então, a alma espírita que traz a moral como princípio de evolução, além do intelectual, pertenceria somente aos homens. Tá claro até aqui? Alguém quer contestar, quer duvidar, quer perguntar, quer protestar? Não tem problema nenhum. Tá tranquilo na sala? Aí, Helena. Olha só, eu fiquei pensando agora uma coisa. Quando a pessoa tem uma crença muito forte, por exemplo, em uma só dessas definições, por exemplo, da alma vital, quando ela desencarna, ela cria essa realidade para ela após o desencarne? Por exemplo, morri, não existe mais nada. Ela fica numa dormência, por exemplo, até... Fiquei pensando como que seria a consciência da pessoa após a morte se ela tinha essa crença muito forte quando encarnada. Não sei se conseguiu. Essa pergunta. Nós temos que entender que os espíritos, que somos nós, por enquanto aqui encarnados, quando nós desencarnamos, nós não nos tornamos espíritas da noite para o dia. Então, nós vamos, isso aí está certo. Essa consciência, essa ideia, essa educação religiosa que nós recebemos, a convicção religiosa que nós construímos na nossa existência, ela permanece conosco no mundo espiritual. E a espiritualidade é tão compreensiva nesse sentido que nós vamos encontrar todas essas consciências religiosas no mundo espiritual. Então, nós vamos encontrar padres, freiras, dando assistência aos católicos, recolhendo os católicos, nós vamos encontrar muçulmanos, recolhendo muçulmanos, espíritas, recolhendo espíritas, umbandistas, recolhendo umbandistas, evangélicos, recolhendo evangélicos, certo? Até que se entenda que nós somos todos uma grande família, filhos de um mesmo Pai, criaturas de um mesmo Criador. Então, isso é algo que nós levamos, sim. E essas diferenças, que para nós aqui muitas vezes são motivos de distanciamento, de preconceito, no mundo espiritual não existe. Nós vamos encontrar falanges de freiras e de padres dando assistência em outros circuitos religiosos no mundo espiritual. Eles se assistem mutuamente, certo? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, existem freiras e frades que trabalham numa zona umbralina, recolhendo espíritos que foram abortados. Então, eles recebem e encaminham depois estes espíritos às falanges de Maria, né, que cuidam desses espíritos, dessas crianças, que conseguem se recuperar, mas permanecem como num estágio de infância, né? Então, quando ficam bem, né, porque tem aqueles que não perdoam, que permanecem sentindo os membros que foram prejudicados durante um processo de aborto, por queimadura, por agulhadas, por remédios que foram tomados pela gestante, que acaba deixando sequelas nesse perispírito. Mas sim, Helena, nós levamos as nossas crenças conosco para o mundo espiritual. Entendeu direitinho? Sim, entendi. Então, no caso, a pessoa, se ela acredita que a alma dela era algo material, quando ela desencarna, ela ficaria num estado de vazio, seria isso? No mundo espiritual? Por um tempo apenas, né? Até ela acordar
para essa verdade da eternidade do corpo. Esse tempo é muito relativo. Ele pode ser horas, semanas ou séculos, tá? Então, nós vamos encontrar espíritos ainda inquisidores que ainda permanecem procurando pelas bruxas, pelos espíritas, ainda permanece. Então, isso depende muito da nossa vontade de querermos despertar para a realidade do mundo espiritual, tá? Entendeu aqui? Entendi, sim. Ok. Pode perguntar, Jaque. Se tu me permite, Carla, eu gostaria de fazer só um adendo. A gente tem uma palavra que define muito essa questão que a Helena levantou, que é a ideoplastia. São ideias, né, conceitos e também estruturas em que os espíritos conseguem materializar na parte espiritual. Ou seja, né, aquela colocação que a Helena fez, a gente desencarna e cria, inclusive, com a ideia plastificada da nossa mente, um local próprio onde a gente fica inserido. Não só ideia, mas também estrutura. Uma estrutura ideoplasmática. Exato. E esse termo Kardec vai usar mais adiante, nós vamos encontrar isso, estas ideias, esse termo aí, tá? Mas é bem isso mesmo. Até o despertar da consciência, né? Então, mas o mais importante de tudo isso é que a gente tem essa consciência do acolhimento pela espiritualidade, tá? E também no mundo espiritual, o livre-arbítrio nos pertence. Nós permanecemos onde queremos permanecer, tá? Inclusive afinados nas zonas umbralinas. Às vezes a gente costuma dizer assim, porque somos humanos ainda, né? Tão humanos que às vezes esquecemos que estamos encarnados, né? Então, quando a gente vê no noticiário que um determinado assassino, alguém que fez mal para muita gente na sociedade, tá? Que ele morreu. A gente diz assim, menos um para fazer mal na Terra, né? A gente costuma dizer isso, né? Então, por quê? Porque nós temos essa ideia material. Mas o caso dele ter desencarnado não significa que ele não continue aqui buscando, se afinizando com aquela turma que trabalhava com ele e até mesmo agregando outros para que façam aquilo que ele não pode fazer mais. Então, ele vai influenciando. Ou seja, ele não virou bonzinho porque ele morreu, né? Então, nós temos que ter essa consciência de que tudo depende exclusivamente de nós, da nossa vontade. Deus, a espiritualidade não nos obriga a nada, ninguém nos leva a tiracolo ou a cabresto para o paraíso, não existe isso, né? A escolha é nossa. O que acontece aqui? Que nós vamos ver mais adiante, mas só para que a gente entenda aqui. Existem as reencarnações que nós chamamos de compulsórias, tá? São aqueles espíritos que permanecem séculos e séculos, encarnações no mal, tá? E chega uma hora que a espiritualidade responsável por ele determina o seguinte, bom, agora é por nossa conta e risco. Então, agora tu vai reencarnar sem nenhuma condição intelectual, normalmente sem nenhum membro, né? Tu nasce ou com os membros mutilados. Então, nós vamos encontrar aí pessoas que às vezes a gente diz assim, nossa, nasceu assim, né? O que fez para isso? Mas a gente esquece que ali tem um espírito milenar, muitas vezes comprometido com o mal. Mas e aqueles pais? Normalmente, aqueles pais não têm nenhum vínculo com aquele espírito, porque é difícil alguém que teve um vínculo conseguir perdoar e querer se propor a passar por uma prova dessa, que venha a ser uma missão.
Então, são espíritos para receber aquele espírito tão endividado por filho. Então, eles vêm em condições muitas vezes difíceis, até mesmo financeira, não? Recebem aquele espírito cheio de problemas, cheio de doenças, que pode ter uma vida 10 anos, 5 meses, 50 anos, né? Mas aqueles pais estão comprometidos ali, aqueles espíritos, em missão, para que esse espírito possa cumprir pela forma compulsória com esse sofrimento. Ah, mas e o livre-arbítrio? Ele não teve escolha? Não, aí entra o que nós chamamos da misericórdia divina atuando para que esse espírito não cometa mais nenhum mal contra a sua própria evolução e nem contra a humanidade como um todo, né? Então, a misericórdia divina tem esse poder, ela nos alcança, assim, tá? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, quem aqui gostaria de receber o Hitler por filho? Ninguém se manifesta, né? Nós não temos essa grandeza ainda. Então, ele, como também não está preparado para isso, ele está no que a gente chama de planeta isolado para a própria evolução. Ele estaria em Plutão, tá? Gandhi, que foi um dos espíritos que teria tudo para não querer estar perto do Hitler, pede a Jesus, por misericórdia divina, para cuidar dele no planeta Plutão. Então, Gandhi vai ao planeta e, por várias vezes, se encontra com ele, tenta dar um apoio moral, digamos assim, né? Tenta fazer esse processo de evolução, porque ele vai precisar ficar lá por 1000 anos. Certo? Então, vejam o comprometimento desse espírito. E, obviamente, quando ele vier a reencarnar novamente, ele vai retornar ao mundo de expiações e provas, né? Ele não entrará no mundo de regeneração como... Será Gandhi que estará com ele? Não sabemos, porque aí tem segredos divinos que não nos são revelados. Pode ir. Tu falou que Plutão é um planeta que não propicia a evolução de Hitler, é isso? Não, ele propicia, mas dentro daquilo que ele precisa. Digamos que seria aquela cadeirinha de pensar que nos colocam no colégio, tá? Como se fosse um castigo, né? Mas não é. A misericórdia divina precisa que ele permaneça escondido, que ele não esteja ao alcance daquele inúmero de pessoas que ele prejudicou, para que não atrapalhe esse processo de reflexão dele. Ele precisa ficar, de certa forma, digamos assim, isolado, né? Fora do alcance daqueles que gostariam, que não conseguem perdoar, que ainda têm desejo de vingança. Então, por misericórdia divina, ele está lá, digamos assim, escondido, né? Mas ele vai evoluir lá, por ele mesmo. Certo. Tá? Ele vai sentir a necessidade, até pela presença do Gandhi, tudo, de mudar a sua condição moral, porque intelectualmente nós sabemos que ele era uma pessoa extremamente desenvolvida. Né? E de que forma, assim, além, se a espiritualidade nos passou, de que forma, além da presença de Gandhi, ele propiciaria o florescimento consciencial? Pelo próprio despertar dele, Só pelo livre-arbítrio dele. Uhum. E acredito que até onde nos é permitido saber, Chico Xavier revela a questão do Gandhi, né? Mas eu creio que exista mais espíritos ali dando esse apoio, né? Como nós aqui na Terra, nós estamos longe da perfeição, e nós não estamos aqui sozinhos. A Terra não é um planeta castigo para nós, é um planeta escola. E assim como aqui nós estamos aprendendo, provavelmente lá, em condições menos favoráveis ainda do que as nossas, ele também esteja
sendo amparado de acordo com aquilo que ele precisa, né? Desenvolver todo o seu processo intelectual de novo, fazer aquilo florescer nele para o bem, né? Até que ele tenha consciência disso, né? De que, não, eu realmente errei, eu quero uma nova oportunidade, mas ele vai precisar passar por esses 1000 anos, né? E fica no benefício do esquecimento também. Ele vai entrar no benefício do esquecimento quando reencarnar de novo. Isso. Isso aí não tem, ele nem conseguiria, né? É reencarnar com a consciência de quem ele foi. Não, Né? então, isso fica. lá, isso que eu tô perguntando. Né? Ah, lá É. sim, lá ele Após ainda os sabe 1000 que é, anos. exatamente, após os 1000 anos é que ele vai para um novo processo reencarnatório, ser beneficiado com o esquecimento, e nós também, né? Se Deus quiser. Alguém mais? Então, vamos passar aqui para o seguinte. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria, fixássemos bem, o sentido que lhe atribuímos a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Olha, um capítulo inteiro, né? Mas ele tinha todo esse cuidado, né? De questionar os espíritos até o último, a última questão humana, até a última questão nossa. Assim, mas e se fosse assim? Então, ele perguntava e os espíritos iam respondendo, ele perguntava e os espíritos iam respondendo, porque ele sabia que, apesar de todos esses esclarecimentos, haveria aqueles que iriam continuar duvidando, questionando, debatendo, contradizendo. Não, até hoje a gente encontra quem diga que é uma farsa, né? A Kardec, Chico Xavier, enfim, os espíritas em geral, né? Então, o Chico Xavier mesmo tinha não sei se vocês lembram do Padre Quevedo, lembra? O Padre Quevedo era um debate fervoroso, né? Mas o Chico Xavier, ele respeitava. Ele questionava muito as questões do Dr. Fritz, das cirurgias espirituais, aquela coisa toda. Então, eu me lembro que eu era guria e de ver no Fantástico ele questionar, né, um dos médiuns, do Dr. Fritz, para que ele arrancasse um dente ciso. E por que o senhor não arranca o dente ciso daquele menino lá que está com dores? E não tinha ninguém com dor. E eu, na época, como também não acreditava em absolutamente nada, né? Era católica até a raiz do cabelo, eu dizia, isso, quero ver se ele vai arrancar o dente ciso. Então, nós, hoje, estudando, a gente tem noção de que é diferente, né? Que era uma questão totalmente material, ele queria uma prova pelo efeito, né? O efeito físico. E a doutrina espírita vai muito além disso para nós, né? Do que o efeito físico de uma manifestação, que começou com mesas girantes. Hoje aqui ninguém precisa de uma mesa voando sobre a nossa cabeça para a gente saber que os espíritos existem, né? Então, eu nem gostaria, confesso a vocês que eu não gostaria de ver nenhuma mesa voando, nem parede estalando sozinha, né? Não, deixa quieto, deixa dormir, né? Não precisa, eu sei que vocês estão aí, basta cuidar da gente, está de bom tamanho, né? Então, a gente sabe disso. Ao invés de nós passarmos aqui para o capítulo seguinte, eu vou dar uma lida aqui num trecho do Chico Xavier sobre a doutrina espírita e as religiões cristãs. Eu não sei se apareceu aí, Vilmar, quando eu troquei a tela. Apareceu sim, está perfeito aqui. Então tá. Então vamos lá. E o Chico, no Evangelho de Chico Xavier, por ele mesmo, né, um livro do Carlos Bacelli, e nos capítulos 65 e 67, ele vai dizer assim, ó, a doutrina espírita e as religiões cristãs
Estamos convencidos de que a doutrina espírita cristã trazida ao mundo no século passado é mais um apelo do alto para o nosso retorno mais amplo ao Evangelho do Senhor em nossos dias. Naturalmente, que não existe dentro da doutrina espírita cristã nenhum texto que possa justificar qualquer conflito fundamental entre a doutrina espírita e as religiões cristãs, vigentes na Terra, porque todas elas representam o pensamento e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, a humanidade terrestre. Então, vejo aqui Chico Xavier tinha muito respeito por Jesus, ele sempre se referia ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Reconhecemos que a cada novo dia, as nossas dificuldades, as nossas divergências como cristãos vão sendo banidas dos nossos corações e sentimos mesmo que todos aqueles que sentem o Senhor no íntimo da alma não podem encontrar divergência alguma. E esses trabalham hoje como nunca para que as diferenças entre si sejam aplainadas até que desapareça, de maneira a construirmos uma família só diante do Senhor, ou seja, sem a necessidade de uma religião, né, específica. Nós, espíritas cristãos, acreditamos na necessidade do retorno ao cristianismo puro, às bases de nossa fé cristã. Estejamos em qualquer confissão religiosa evangélica, seja ela qual for. Somos todos atualmente chamados a sentir nosso Senhor Jesus Cristo no fundo de nossos corações e no fundo de nossa vida. Com o progresso material de nosso tempo, é imperioso a fé profunda e simples que herdamos de 300 anos de martírios nos circos. Esses 300 anos de perseguição aos cristãos da era apostólica não podem estar perdidos. Não podemos acreditar que o materialismo, venha ele de onde vier, consiga ofuscar a fé cristã. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo não é um símbolo morto, não é alguém que se distancia de nós, um mestre que nos haja abandonado sobre a terra, aos poderes do mal. Aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo por hóspede invisível de nossas almas, divino mestre presente, sempre, sempre, cada vez mais presente, orientando-nos o pensamento e a conduta. Não podemos esperar vitória alguma, qualquer vitória do Espírito sobre a terra, sem nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Confesso que não encontrei, em parte alguma, a paz da família cristã que o Brasil desfruta. Muitos destes países nos consideram uma nação subdesenvolvida. É o adjetivo que muita gente encontra hoje para falar daqueles povos que ainda não conseguiram resolver de todos os seus problemas cruciais. E cremos poder asseverar aos irmãos católicos, protestantes e espíritas aqui reunidos, que vivemos no Brasil na condição de herdeiros da fé cristã que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E admitimos que nós todos devemos trabalhar afanosamente para nos unirmos, defendendo-nos moralmente contra as trevas do materialismo destruidor. Chico Xavier. Então vejam que a gente se emociona, né? Porque conhecer a trajetória desse espírito, a humildade da qual ele se coloca entre nós, o reconhecimento de que espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, é algo que nós temos que ler, refletir para absorver, da importância desse comprometimento. É a palavra que a gente aprendeu a ouvir na Casa Espírita e trago aqui para vocês como principal objetivo,
o comprometimento, não conosco aqui, mas o comprometimento com o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Chico Xavier. Porque esta árvore do Evangelho foi transportada para cá, a pedido dele. Ele solicitou ao Pai para que transportasse a árvore do seu Evangelho para o sul da América, onde aqui seria realizado o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, ele convida Ismael para que coloque aqui a sua bandeira, Deus, pátria e caridade, para que se concretizasse o desenvolvimento do Brasil como pátria do Evangelho. Então, esse transporte, esse espiritismo, esse Brasil subdesenvolvido que todos nos chamam, está acima dessas condições materiais, porque traz consigo esse Evangelho de Jesus e o propósito de trabalhar para isso, reunindo e aceitando, sem preconceito, todas as religiões num mesmo país que tem o tamanho de um continente, né? Então, por hoje nós encerramos, são 21 horas. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário? Fiquem à vontade. Esse texto que tu leu por último agora está no livro dos Espíritos? Não. Mais pertinho. Esse texto que tu leu, esse texto do Chico Xavier, onde está? Está no livro dos Espíritos? Não, esse é do livro O Evangelho por Chico Xavier, do Carlos Bacelli, mas eu posso colocar lá no grupo. Posso copiar e colar, como posso botar o link também, tá? Não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Alguém mais? Então, podemos finalizar. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? O pessoal que está online, poderia fazer para nós? Eu faço. Vamos lá, então. Pai, queremos agradecer os ensinamentos dessa noite, a presença dos nossos amigos espirituais, e de todos os ensinamentos que a gente absorveu essa noite, eles também sirvem para nosso florescimento e para que a gente prosseguir na nossa caminhada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Estão todos bem? Todos bem aqui presentes? Todos bem em casa? Então, podemos encerrar a transmissão. Agradecemos a presença de todos, rogando que Deus e Jesus concedam uma boa noite de descanso e, quem sabe, né, um bom trabalho em desdobramento. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo. Boa noite. Boa noite.